Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja, sejam muito bem-vindos a mais uma semana que se inicia do nosso ensino remoto. Espero que todos estejam bem e espero também revê-los logo, em breve, na escola, fazendo as nossas atividades habituais. Bem, pessoal, hoje aula de espanhol e eu estou aqui apenas para explicar a atividade que vocês farão. É uma atividade sobre verbos, então verbos é um assunto que o aluno ele continua vendo ao longo dos seus estudos, porque aí ele vai ampliando o conhecimento sobre verbos à medida em que ele lê, em que ele avista esses verbos, né, no texto, em que ele ouve os verbos. Então, nós já falamos sobre verbos e agora eu estou ampliando a lista de verbos em espanhol através de um vídeo que eu estou deixando lá na plataforma. Então, depois de assistir ao vídeo com a professora, repetir os verbos que ela cita no vídeo, então você vai responder essas duas questões aqui que eu vou explicar, tá certo? Então, a primeira questão, bem simples, você vai olhar aqui para os desenhos, né? Cada desenho aqui representa uma ação, lembrando que os verbos são palavras que indicam ação, né? Primordialmente ação, né? Também fenômeno da natureza, estado, mas principalmente ação. Então aqui nós temos diferentes ações sendo executadas, feitas, e para cada uma dessas ações você vai ter aqui verbos em espanhol. Então basta você comparar a imagem e procurar o verbo correspondente. Você vai escrever abaixo da imagem qual verbo em espanhol que mostra que ação é essa que está sendo realizada. Então, aqui no quadro você tem os verbos e embaixo você tem as figuras. Eu vou ler aqui a questão em espanhol que diz assim: Mira los dibujos. Que hacen estas personas? Então, veja os desenhos. Dibujos é desenhos em espanhol, tá certo? As imagens. Então, você vai mirar, ou seja, olhar os desenhos e depois vem a pergunta: que hacen estas personas? Que fazem essas pessoas? Escribe debajo de cada uno el verbo del recuadro que corresponde. Então escreva abaixo de cada um dos desenhos, né, o verbo do quadro correspondente. Então quais são os verbos que você tem aqui no quadro? Você tem duchar-se, lavar-se los dientes, maquilar-se, mirar-se al espejo, banhar-se, afeitar-se, secar-se el pelo, pintar-se las unhas. Então são estes os verbos. Para cada um destes verbos aí, para cada uma das ações, tem uma figura diferente. Então você vai procurar aí qual é a figura A, B, C, D até a letra H. Você tem aí um verbo relacionado a uma figura. Então a primeira questão bem simples, é isso que você vai fazer. E a segunda questão, você também vai associar, vai relacionar, mas agora uma coluna à outra. E aí você tem na coluna enumerada, com números aí, você tem os substantivos, as coisas, né? E ao lado, na coluna com letras, aí você tem a definição, os verbos, tá certo? As ações que indicam aí ações relacionadas a estas coisas, a estes objetos da primeira coluna. Então, por exemplo, o número 1, bote de shampoo. Então você vai procurar entre as letras aí qual é aqui a opção que responde aí a 1, a opção 1, bote de shampoo. Então você tem uma pastilha de jabón, esse jabón aí é sabão, né? Unas tijeras, un espejo, un secador, una toalha, uma maquinilha de afeitar, letra pequenininha aqui, uma lápis de lábios, um cepillo e pasta dentrífica, um peine e uma esponja. E ao lado você tem as ações. Secar-se el pelo, então secar o cabelo. Qual destes objetos lá da coluna 1 eu vou utilizar para fazer isso? Lavar-se las manos, lavar as mãos, peinar-se, lavar-se el pelo, cortar-se el pelo, secar-se. Então, é só relacionar a coluna 1, que está enumerada, a coluna 2, que está aí com as letras, tá certo? É isso, pessoal, que vocês vão fazer
Qualquer dúvida podem encaminhar lá no privado, na parte dos comentários, que eu respondo assim que puder. Desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho.